Olá, pessoal! Vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje sobre o Evangelho de Marcos, focando no capítulo 15, do versículo 33 ao 41. Até esse ponto da narrativa, a gente sabe que o foco estava quase que 100% na dor visível, né? No sofrimento físico extremo, naquela rejeição contínua. Mas hoje, a gente vai ver uma virada de chave absoluta. O foco sai daquela cruz, vista apenas como um instrumento de tortura, e vai para uma realidade cósmica e espiritual muito, mas muito mais profunda. É, literalmente, o momento mais decisivo de toda a história desse evangelho. E o grande X da questão aqui é o seguinte: a morte de Jesus, relatada por Marcos, simplesmente não é apresentada como uma derrota final ou fim trágico de uma vida humana. Nada disso. Os textos deixam super claro que esse momento histórico é, na verdade, o maior ponto de virada na relação da humanidade com o divino. É como se fosse a construção de uma ponte gigante, sabe? A cruz funciona ali como marco zero para um acesso totalmente novo e sem bloqueios até Deus. Foi algo que mudou as regras do jogo da realidade espiritual para todo sempre. Então, vamos para a nossa primeira parte, a escuridão e o abandono. Para entender como esse acesso foi construído, a gente precisa sair um pouquinho daquela agonia física e olhar para o peso invisível que estava esmagando a cena. Para a gente se situar bem na história, o texto bíblico relata que uma escuridão cobriu toda a terra da hora sexta até a hora nona. Trazendo para o nosso relógio de hoje, seria do meio-dia às 3 da tarde. Exatamente no horário em que o sol deveria estar brilhando mais forte, o céu simplesmente apaga. E olha, é fundamental entender que dentro de todo o contexto das escrituras, isso não está sendo descrito como um eclipse solar ou uma mera coincidência do clima. Na literatura bíblica, trevas densas em plena luz do dia significam juízo, julgamento mesmo, e separação. É um evento de proporções cósmicas acontecendo ali, que o olho humano não consegue ver, mas que a própria escuridão faz questão de anunciar. E aí, bem no ápice dessa escuridão toda, na hora nona, a gente escuta aquele clamor de rasgar o coração. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está citando o Salmo 22. Mas, gente, não é só uma frase de efeito decorada, de jeito nenhum. É a realidade emocional e espiritual mais crua possível. Naquele exato segundo, o texto nos diz que ele estava carregando de forma ativa todo o peso do pecado. E o que o pecado faz? Ele separa. O filho que não tinha pecado nenhum sente na pele, pela primeira vez na eternidade, o que é o abandono e a ruptura profundos. E tudo isso para que os pecadores pudessem ser reconciliados em troca. É a maior substituição da história, acontecendo no momento mais escuro que a Terra já viu. Mas o mais louco de tudo isso é o que está acontecendo ali em volta da cruz. O pessoal escuta aquele grito desesperado e diz, olha lá, ele chama por Elias. É um contraste que chega a ser chocante. Enquanto o evento cósmico mais profundo do universo inteiro está acontecendo bem ali, que é o julgamento do pecado do mundo, quem está assistindo demonstra uma cegueira espiritual completa. Eles interpretam o grito de uma forma totalmente errada, presos ali no sentido literal da coisa, e não conseguem captar nem de longe a transação espiritual gigantesca que estava desenrolando na cara deles. O que nos leva à nossa segunda parte, a morte e o véu. Aquela escuridão e o clamor preparam o terreno para o grande clímax da narrativa, o exato momento da morte física de Jesus. Lá no versículo 37 a gente lê, mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Repararam na força dessa frase? Ele não vai simplesmente apagando devagarinho em fraqueza, não. Ele dá um grande brado, um grito altíssimo e definitivo. Isso passa um tom claro de triunfo, não de alguém que foi derrotado. Como as próprias fontes deixam bem claro, Jesus não perde a batalha para a morte. Ele decide entregar a própria vida de livre e espontânea vontade. É o cumprimento perfeito daquela promessa incrível que ele já tinha feito antes no Evangelho: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. E no instante exato em que ele respira pela última vez, acontece um dos eventos mais cruciais de todo o relato. É a prova definitiva daquela mudança monumental que a gente falou. Pensa só em como as coisas funcionavam no antigo caminho. Existia aquele véu enorme lá no templo que separava a parte do Santo dos Santos, a presença direta de Deus. Só o sumo sacerdote podia entrar lá, e isso uma única vez por ano, ou seja, era uma separação total e absoluta. Mas aí vem um novo caminho. No milissegundo da morte, aquele mesmo véu gigantesco se rasga em dois. E tem um detalhe que muda absolutamente tudo aqui. Ele rasga de cima para baixo. Não foi de baixo para cima, como se alguma pessoa tivesse ido lá rasgar com as mãos. A mensagem é muito clara. O próprio Deus arrebentou aquela barreira. O caminho agora está aberto e o acesso foi totalmente, 100% liberado.
E assim chegamos à parte 3, as reações à cruz. Diante de eventos tão sem precedentes na história, a narrativa vira a câmera para a resposta humana. Como será que as pessoas reagiram a esse espetáculo? E aí que o versículo 39 joga no nosso colo uma ironia incrivelmente poderosa. A primeiríssima confissão clara, direta e sem meias palavras sobre quem Jesus realmente era, no final deste evangelho, não vem de um dos discípulos super próximos, e muito menos de um líder religioso. Vem de um soldado romano, um gentil, o próprio carrasco responsável por comandar a execução. Enquanto a massa e os líderes religiosos ficavam ali zombando, esse observador, que seria a última pessoa que a gente imaginaria, olha para a forma como Jesus gritou e morreu, reconhece o divino na mesma hora e solta essa. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. É simplesmente de arrepiar. E claro, além desse centurião, nós temos também o registro daquelas testemunhas fiéis. E Marcos faz questão de dar nome aos bois, ou melhor, as heroínas dessa história. Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, e Salomé. O detalhe que salta aos olhos aqui é a lealdade inabalável delas. Presta atenção. Bem no meio da maior crise, quando as multidões desapareceram e os discípulos mais próximos deram no pé, morrendo de medo, adivinha quem ficou? Essas mulheres. Elas ficaram ali, observando mesmo que de longe, mantendo uma postura de fidelidade e testemunho ocular no momento mais pesado e sombrio de todos. Agora, vamos para a nossa quarta e última parte, o significado teológico. A gente já repassou a história passo a passo, então é hora de sintetizar as verdades essenciais desse texto. Toda essa estrutura teológica se apoia em 3 pilares principais. O primeiro deles é o juízo do pecado. Aquela escuridão densa e o abandono cósmico escancararam o fato de que Jesus puxou para si o peso real do juízo que, na verdade, era da humanidade. O segundo pilar é o acesso a Deus. Através da morte dele, o que foi representado de forma tão brilhante pelo véu rasgado, tudo mudou. As barreiras simplesmente caíram por terra. E por fim, a revelação do Filho. Afinal, foi exatamente através do sacrifício e da morte na cruz que a verdadeira identidade de Jesus como Filho de Deus foi reconhecida publicamente pela primeira vez de um jeito tão cristalino e ainda por cima por um gentil. E olhando para essas verdades tão profundas, a gente é empurrado para uma reflexão indispensável. Porque o texto bíblico não está só contando um fato histórico. Ele joga uma verdade que nos confronta. Qual é o tamanho real da nossa compreensão sobre o preço absurdo dessa redenção? O que significa, na prática, viver o dia a dia como pessoas que agora têm um acesso VIP, direto e sem filtro algum ao Criador? É um desafio gigante para a gente avaliar se a nossa fé hoje consegue reconhecer Jesus com a mesma clareza e convicção daquele centurião romano. Então, para a gente amarrar essa nossa jornada épica, o céu precisou escurecer para mostrar o peso esmagador do julgamento. O filho precisou ser abandonado, sentindo na pele a separação brutal que o pecado gera. Mas, como resultado de tudo isso, aquele véu gigantesco do templo foi rasgado de cima a baixo. A obra de reconciliação está completa. O caminho finalmente está escancarado. E agora, pecadores podem chegar livremente na presença de Deus. Só que, gente, a história definitivamente não acaba na cruz. Aquele cuidado todo surpreendente com o corpo de Cristo durante o sepultamento e aquele silêncio profundo do sábado estão chegando aí, preparando o terreno para uma coisa ainda maior. Pensa bem, se a morte dele já teve poder suficiente para rasgar o véu do templo e abalar a terra, o que será que vai acontecer quando aquele túmulo for aberto? Fiquem com essa pergunta martelando e a gente se encontra na nossa próxima análise. Até lá!